Olá, gente, tudo em paz? Tudo bem com vocês? Como é que vão? Hoje estamos aqui para mais uma aula remota, né? Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar a coesão e a coerência. Tanto a coesão quanto a coerência são dois mecanismos textuais que a gente utiliza na hora de produzir um texto, seja ele narrativo, seja ele descritivo ou seja ele dissertativo. Bom, coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção do texto. Então, na hora que vocês forem produzir um texto, vocês precisam usar esses dois mecanismos para que o texto de vocês saia coeso e coerente. Vamos ver o que é a coesão. A coesão são as corretas conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, períodos, parágrafos, etc. Esses mecanismos linguísticos, nesse caso a coesão, eles podem ser a conjunção, coordenada, os pronomes, as preposições, os advérbios. Então, para que vocês possam compreender melhor. Quando eu falo que a coesão são conexões gramaticais, eu estou falando o seguinte, que na hora que vocês forem produzir um texto, vocês irão precisar utilizar de alguns conteúdos gramaticais, entre os quais as conjunções coordenadas. Na hora da produção do texto, a gente utiliza muito as adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as aditivas, mas também as conclusivas, pois, portanto, assim sendo. Os pronomes pessoais, os relativos, oblíquos, os pronomes de tratamento, os pronomes relativos, os advérbios de tempo, de lugar, de modo, as preposições. Então, quando vocês se apropriam dessas classes gramaticais, na hora de vocês produzirem um texto, vocês irão saber como utilizar e em que momento utilizar essas classes gramaticais. Uma mensagem coesa apresenta ligações harmoniosas entre as partes de um texto. Então, a importância da coesão é isso, gente. Quando vocês utilizam os elementos gramaticais, o texto de vocês sai coeso. Se o texto de vocês sai coeso, há uma harmonia dos parágrafos. Os parágrafos se encaixam, os parágrafos têm sentido. Mas se vocês não utilizarem as palavras adequadas, não vai haver esta harmonia, vai haver uma quebra de harmonia. Você lê um texto e você não consegue compreender o que o autor queria dizer nesse texto. Em um texto, as informações precisam ser claras e objetivas. Então, na hora de vocês produzirem um texto, vocês não precisam utilizar palavras difíceis. A gente se engana achando que um texto bem construído é aquele que contém muitas palavras difíceis. Um texto coeso é aquele onde as informações elas são utilizadas de forma clara e precisa. Não precisa de muito rodeios. Vocês têm que ser objetivos, práticos e precisos. Até porque, quanto mais você se estende em um texto, você corre o risco de errar, principalmente na utilização de alguns aspectos gramaticais. Então, o texto precisa ser... Ou melhor, as ideias de um texto precisam ser claras e objetivas. Em síntese, um texto coeso é quando utilizamos palavras adequadas. Aí, eu vou utilizar aqui um pronome relativo, um pronome oblíquo. Que tipo de conjunção eu vou utilizar aqui? Fica melhor mais? Fica melhor entretanto? Qual dessas conjunções eu vou utilizar para que o meu texto fique arrumado? Para que o meu texto tenha sentido. Então, assim, um texto coeso é quando utilizamos as palavras adequadas para trazermos a informação de forma clara, objetiva e precisa. Eu sempre falo para os meus alunos que na hora de produzir um texto, é sempre bom que vocês façam rascunho. Façam um rascunho do texto. Se houver tempo, peça para algum colega ler, ou até mesmo a professora ler. Depois de lido, depois de corrigido, vocês passam o texto a ler. E aí, gente, porque vamos dizer que a ideia fundamental de um texto
é que vocês consigam passar de forma clara e objetiva o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Vamos para a coerência. Enquanto que a coesão se preocupa com a estrutura do texto, ou seja, a forma como vocês irão utilizar os elementos gramaticais, a coerência ela vai se preocupar com a lógica do texto. O que quer dizer com isso? É necessário que haja uma lógica, uma coerência. Você não pode falar de um assunto e na mesma hora pular para outro assunto e assim sucessivamente. Então, se você fala sobre televisão e você quer falar sobre outro assunto, feche primeiro aquela ideia e depois você puxa um gancho e introduz uma nova temática, mas que haja relação com o que você estava falando anteriormente. Então, quando se fala em a lógica do texto, é que os parágrafos precisam ter sentido. O que acontece muitas vezes é que quando o aluno começa a escrever, ele não consegue puxar um gancho de um período, melhor, de um parágrafo para outro. E quando você lê o texto, você não consegue entender. O texto fica sem sentido. Então, a coerência ela vai focar isso, a lógica. Por isso que um texto precisa ter início, meio e fim. Certo? Aí tem lógica, as ideias se encaixam. Bom, a coerência consiste no emprego das informações numa sequência lógica. Então, vocês precisam observar isso. Tem sequência lógica? É a lógica da escrita. É o que se quer passar através de um texto para que ele se tenha sentido. Observe bem. Coesão e coerência, eles precisam existir na produção de qualquer texto. Porque quando você usa esses dois elementos, o texto de vocês se torna claro, o texto de vocês tem sentido. Então, gente, um texto se torna incoerente quando ele não tem sentido. Você escreve e alguém lê o seu texto e diz: você quer falar o quê? Eu não estou entendendo o que você quer falar. Isso é um texto incoerente. Bom, tome nota, né? Sempre gosto de dar essas dicas aqui para vocês, não é? Então, gente, enquanto a coesão se preocupa com a superfície textual, com os elementos gramaticais adequados, a utilização nos lugares certos, a gente chama de superfície textual, que é a forma, a coerência discute os significados, nesse caso, expresso pelo texto. Um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa. No entanto, os dois aspectos tendem a ser ligados. Vamos ver isso aqui, né? Exemplo 1. O dia estava chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Note bem, aqui eu tenho um texto coeso. Observe bem que ele está pontuado corretamente, usei os conectivos, as conjunções adequadamente. Quanto à forma, ele está certo. Mas quanto à coerência, não. Aqui eu tenho um texto coeso, eu usei os elementos gramaticais certo, eu usei a vírgula no lugar certo, eu usei as conjunções certas. Então, quanto à forma, que é a coesão, ele está certo. Mas quanto à coerência, o sentido, a lógica, não. Observe. O dia está chuvoso, pois, olha a conjunção ali, ontem encontrei várias amigas no cinema. Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Você lê esse texto e você diz: esse texto está doido, esse texto está confuso. Ele está coeso, mas ele não está coerente. Aí vamos aqui. Crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Esse texto está coerente, mas sem coesão. O que foi que faltou aqui? Utilizar os sinais de pontuação, usar também os conectivos. Com a crise financeira, aumentou o valor do dólar e a diminuição das importações. Então, nesse caso, para esse texto aqui ficar coeso e coerente,
Aqui faltou utilizar as conjunções adequadas e também os sinais de pontuação. Então, foi como eu falei. No 1, ele está coeso, usou os elementos gramaticais corretos, mas não tinha lógica. Então, ele está coeso, mas não está coerente. Nesse daqui está coerente, mas não está coeso. Por que não está coeso? Porque faltou aqui utilizar os elementos gramaticais. Nesse caso, as conjunções, os advérbios, os pronomes, etc. Por hoje é só, pessoal. Até mais.